Sim. Então, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero dar boas-vindas à Casa do Médico de Campinas, agradecer a presença da Marina, a presença do Péricles, agradecer ao Guilherme, que é o nosso anfitrião, que vai nos orientar com a parte técnica, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para a pediatria, são as bronquiolites virais agudas, tá? Que nessa época do ano, assim, é o nosso pesadelo, né? O pesadelo do pediatra, encontrar aquele bebê, aquela criança, né? Com uma insuficiência respiratória aguda e muitas vezes, assim, com desfecho não muito favorável. Então, nós vamos ter a primeira apresentação com a doutora Marina Buarque de Almeida, perdão, Marina Buarque de Acho Almeida, ela é pediatra e pneumologista pediátrica, ela tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, e médica voluntária da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Instituto da Criança, do HC-FCM USP. Então, a Marina vai inicialmente nos falar sobre quadro clínico, tratamento, diagnóstico no pronto-socorro, tá? E, em seguida, o Dr. Péricles Mendonça Dias da Mota, né, que é o nosso querido Péricles aqui de Campinas, que todos nós temos muito orgulho de sermos colega dele. Obrigado. É da Enfermaria Pediátrica, de Pediatria da Rede GAT, tem doutorado em Saúde da Criança e Adolescente pela Unicamp, coordenador do Internato de Pediatria da São Leopoldo Mandique, coordenador de comissão da Residência Médica da Rede GAT. O Péricles vai, né, nos falar sobre como que está a epidemiologia, os casos que a gente tem encontrado no PS, o que tem vindo, o que tem chegado para o pediatra aqui de Campinas, o que esperar, né? Então, nós vamos fazer isso. E, assim, a gente quer lembrar que essa é uma doença que atinge todas as classes sociais, mas ela tem um desfecho pior, né? Ela tem uma incidência maior nas camadas mais pobres da população. Então, ela, assim, é uma patologia que tem uma carga muito grande, tanto na parte social quanto na parte de doença mesmo, né? Então, Marina, pode começar, por favor? Muito obrigada. Queria agradecer o convite aí, é uma honra poder estar aqui. Eu espero, de forma muito humilde, tentar ajudar aí vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, com, infelizmente, uma visão um pouco enviesada do especialista, né, do pneumopediatra. Isso não tem muito jeito. É a minha realidade do dia a dia. Então, eu queria agradecer a Silvia pelo convite, ao Péricles aí pela parceria, a Silvia e a Tânia, né? A Tânia que me abarcou para isso, e vou falar desse tema que realmente é um tema muito relevante pela prevalência muito importante na faixa etária pediátrica. Então, para começar, eu só pus um caso clínico bem do dia a dia, que não é nenhuma mentira, é um caso que foi do meu consultório, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né? É um lactente de 2 meses e 15 dias, que há 2 dias começa com uma coriza, febre de 38 graus, muita obstrução nasal, dificuldade de mamada e do sono. Tem um irmãozinho de 3 anos com resfriado, né? Provavelmente o, 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 o primeiro infectado, né? Quem contaminou o bebê. E no terceiro dia ele evolui com uma piora progressiva, com dificuldade para respirar, que estava, inclusive, impedindo a sua adequada aceitação do leite materno, era um bebê em aleitamento materno. Ele não tinha sido um prematuro, ele tinha sido um recém-nascido de termo, sem nenhuma intercorrência perinatal, sem nenhum antecedente familiar mais relevante, não era uma criança com atopia com história de atopia ou asma na família, era um bebê que, por enquanto, a mãe estava de licença maternidade, ficava em casa com a mãe o dia todo em aleitamento materno exclusivo. No exame, ele estava em regular estado geral, taquidispneico, febril, com sinais de desconforto respiratório porque tinha tiragem intercostal, tinha retração subdiafragmática, taquipneico,
um pouco taquicárdico, com uma saturação já um pouco mais limítrofe. Tinha uma discreta hiperemia de orofaringe, otoscopia normal e coriza. E a ausculta muito rica, com bastante sibilos, crepitações finas esparsas, nítido aumento do tempo expiratório. Do ponto de vista cardíaco, bulhas rítmias normofonéticas sem sopros, abdômen sem nada que chamasse atenção, e de extremidades e quadro neurológico, a criança aparentemente nada que chamasse atenção. Né? Lembrar que era uma criança, então, que estava taquipneica, eu ponho isso aqui porque geralmente a gente tem os alunos na plateia, só para lembrar o que é a frequência respiratória normal, né? E o que a gente programou para ele, né? Como ele estava febril e a febre é um fator que vai interferir tanto na frequência respiratória como cardíaca e atrapalhar um pouco a nossa avaliação, a primeira opção foi iniciar medicando para febre, realizar uma nebulização só com soro fisiológico, tentar desobstruir essa narina, lembrar que o bebê pequenininho é um respirador nasal quase exclusivo, isso atrapalha muito a mamada, atrapalha o bem-estar dele, né? Colocado sob oxigênio úmido e aquecido, com melhora da taquidispneia, e feita, como melhorou a frequência respiratória dele, foi optado por manter o aleitamento materno com muita cautela, né? Lembrar que não é raro a gente ver essas crianças, às vezes, fazerem aspiração, então, primeiro a gente precisou melhorar a frequência respiratória, a febre, para conseguir garantir a hidratação desse bebê. E aí já vem a primeira grande polêmica, né? Vamos pedir exames, né? Se vai pedir raio-x de tórax, vai fazer pesquisa de etiologia viral para todo mundo, para quem, em que momento, em que circunstância. Esse caso em especial, foi feita uma radiografia de tórax, o bebê tinha bastante hiperinsuflação, você via aqui as áreas de herniação de parênquima, e o convênio cobria, era um bebê de convênio, né? Foi feita a imunofluorescência e ele tinha um vírus sincicial respiratório positivo, que provavelmente foi realmente por contágio daquele irmãozinho mais velho de 3 anos, né? Então, lembrar, como diz os diretrizes e os manejos, o diagnóstico da bronquiolite é principalmente clínico, vai ser baseado em sinais e sintomas da doença e não há indicação rotineira para uso de testes específicos de detecção viral, e como eu vou poder mostrar mais para frente para vocês, também nem de fazer outros exames, radiografias, etc., a grosso modo, porque a grande maioria das crianças com bronquiolite vão ter diagnósticos clínicos que não vão precisar internar, que você vai conseguir fazer o manejo no posto de saúde, no pronto atendimento, sem maiores intervenções. E lembrar aquela máxima da bronquiolite, né? A gente tem que dar conforto para essa criança, a gente vai ter que medicar a febre, a gente vai ter que garantir hidratação, né? Tirar o desconforto que essa criança tem, e aquilo que eu falei para vocês que a gente vai poder debater ao longo dos próximos minutos, né? A gente vai fazer radiografia de rotina, a gente vai fazer pesquisa de etiologia viral, mas naquele caso você fez, doutora, por que você fez? A colega do pronto-socorro fez, porque era um bebê que ia internar, estava muito cansado, mas não era obrigatório, né? E aí, para a gente poder entender um pouquinho da doença, e poder olhar para aquela criança que está adentrando ali no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no BS, no seu consultório, seja onde for, e vem com um quadro de bronquiolite viral aguda, a gente tem algumas coisas muito importantes para pensar, né? Então, a gente precisa conhecer direitinho o que está acontecendo com essa criança para poder explicar para essa família e para poder que esses pais, esses cuidadores dessas crianças sejam nossos parceiros, né? Porque a gente sabe que depois que a criança inala, que passa o período de incubação, ela vai ter um período de 2 a 3 dias para fazer o pico da doença. Então, às vezes, a criança vem no pronto-socorro no primeiro dia e ela ainda vai piorar. E ela ainda vai piorar a despeito de tudo que o médico pudesse fazer por ser evolução da própria doença, né? Então, isso é muito importante, os pais estarem sabendo a evolução da infecção, né, como é que evolui esse quadro viral. Então a criança inala, né, o vírus, esse vírus vai atingir esses bronquíolos,
Depois de 4 a 6 dias de incubação, começa o período de febre, congestão nasal, rinorreia, irritabilidade, dificuldade na alimentação, e aí isso vai passar a ter a sintomatologia mais de trato respiratório inferior, com tosse, taquipneia, sibilância, gemência, os sinais de desconforto, né, batimento de asa de nariz, as retrações torácicas, e, a grosso modo, essa criança vai ter um quadro de uma hiperinsuflação aérea ou de um represamento aéreo, como vocês queiram dizer, decorrente de vários quadros de forma muito heterogênea nesse pulmão, de obstruções brônquicas, né, que ocorrem, né, esse aprisionamento de aéreo e principalmente pode acabar levando a atelectasias segmentares, porque às vezes essa obstrução é total, né? Então você tem às vezes várias áreas de atelectasias subsegmentares pequenininhas, e isso vai acabar levando ao aumento do trabalho respiratório e a todo o quadro de piora, né, da relação ventilação-perfusão, levando à hipoxemia, sobrecarga cardíaca e todas as complicações que essa criança pode ter. Então, dentro dessa via aérea, você tem bastante debris, você tem o próprio edema, você tem muito muco. Então, não é tanto só como na asma, principalmente o espasmo brônquico, você tem muitas outras coisas acontecendo ali dentro dessa via aérea, né? Então, lembrar que o que está acontecendo é todo esse processo infeccioso, e quando você acaba tendo uma obstrução total desse bronquíolo, você pode acabar tendo colapso alveolar da área subsequente àquela obstrução, o que é o que causa as atelectasias, né? Então, lembrar desse processo inflamatório no decorrer dos dias, né, do que está acontecendo, né, começa com trato respiratório inferior, e aí você vai ter uma piora do clearance mucociliar, todo o infiltrado polimorfonuclear, para depois evoluir com uma regeneração de todo esse epitélio mais tardiamente. Então, aquele bebê que eu falei no começo do caso, né, no começo da aula, ele evoluiu internado, precisou ficar pela queda da oxigenação, né, ficou com cânula nasal, foi mantido em aleitamento materno. Na ausência da mãe, foi ofertado fórmula, mas a mãe praticamente ficou com o bebê o tempo todo, ainda bem. Só nebulizações com soro fisiológico, oxigenoterapia, antitérmico se necessário, e manutenção dessa via aérea alta pérvia, né? Lembrar que esse edema de mucosa, essa obstrução nasal atrapalha muito a criança. Se precisasse aspirar só via aérea superior, com muito cuidado para não machucar a criança, que é outra coisa também que causa bastante controvérsia, né? E essa criança, felizmente, evoluiu bem. No terceiro dia já conseguiu ficar sem o suporte de oxigenoterapia e tinha condições de alta hospitalar, então foi para casa. Então, a despeito de ter sido uma criança pequenininha, 2 meses e 15 dias, que é outro fator de pior prognóstico, de maior risco, foi uma evolução, apesar de ter precisado internar, uma evolução aparentemente mais branda, né? Lógico que não foi tão leve, porque internou, mas não foi nenhum caso tão dramático considerando a baixa idade. Então, lembrar que a bronquiolite é a doença mais comum de trato respiratório inferior nos lactentes. O vírus sincicial respiratório, que é o principal agente etiológico, infecta todos os lactentes até os 2 anos de idade, e quase 50% deles terão pelo menos 2 infecções pelo VSR. E dos infectados, cerca de 40% vai se manifestar com doença de trato respiratório inferior. É a principal causa de admissão hospitalar em crianças abaixo de 1 ano, lógico que não relacionadas com complicações de prematuridade do período neonatal. E hoje em dia, a gente tem tentado entender um pouquinho mais sobre essa bronquiolite, vocês vão poder entender um pouquinho mais à frente, quando eu mostrar outro caso clínico mais à frente, que a gente tenta tratar a bronquiolite cada vez mais de uma forma personalizada, porque a gente percebe que a gente tem poucos recursos terapêuticos, na verdade, e também porque
nem tudo que chia nos primeiros 2 anos vai ser bronquiolite, e isso começa a ser bastante complexo, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma síndrome que a gente concorda em chamar de bronquiolite, mas a gente precisa rever o que é essa bronquiolite, né? Porque a bronquiolite por vírus sincicial respiratório é diferente da bronquiolite por rinovírus, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. Eu não vou entrar muito nas etiologias, mas aqui em São Paulo a gente tem os principais vírus, são vírus sincicial respiratório, mais prevalente no período de outono, seguido, dependendo da casuística de que hospital eu estou falando, seguindo por rinovírus e metapneumovírus, tá? Isso aqui em São Paulo. No hospital universitário, o metapneumovírus é o segundo vírus mais comum. Nos hospitais particulares, a gente tem visto que o rinovírus é o segundo vírus mais comum. E o vírus sincicial respiratório, assim como a maioria dos vírus, tem uma questão de sazonalidade muito definida. Aqui eu estou falando da América do Norte, então a nossa curva é exatamente o oposto, né? A grosso modo, o nosso pico de prevalência do vírus sincicial respiratório acontece lá de março, abril, maio, junho, julho, né? Tanto é que as crianças que têm indicação de receber o palivizumab vão receber os 5 meses aqui nesse período, geralmente de março a julho ou de abril a agosto, a depender de quando começa a dose inicial. E a gente sabe que a gente tem os vírus também que dependem de biologia molecular para ser identificados, e por muitos anos a gente não tinha acesso a eles. E, na verdade, hoje em dia a gente tem e pode saber um pouquinho melhor quem são os vírus que causam a bronquiolite, né? O vírus sincicial respiratório, ele tem esse nome porque no epitélio respiratório ele forma esse sincício, né? Essas membranas, é por isso que ele recebe esse nome. E revisitando aqui um pouquinho a bronquiolite, aquilo que eu falei para vocês sobre a diferença das etiologias virais. Então, a gente tende a ver que abaixo de 1 ano é mais comum a bronquiolite por vírus sincicial respiratório, já nos mais velhos de 1 ano, muitas casuísticas mostram que o rinovírus acaba tendo uma prevalência maior, e a gente tem um pouquinho de diferença no tipo de sibilância, né? O vírus sincicial respiratório dá aquele muco muito espesso, eu brinco com a família que é aquela coisa pegajosa, uma clara de ovo grudenta, né? O rinovírus geralmente dá um quadro mais seco, uma sibilância mais seca, uma tosse mais seca, né? Eles falam que tem um pouco de diferença entre a ausculta, né? O rinovírus dá mais um padrão asmático, mais aquela sibilância expiratória mesmo, e o rinovírus daria mais aqueles roncos e estertores mais clássicos sequinhos, né? Da bronquiolite. Então, é lógico que clinicamente é difícil da gente diferenciar, mas a faixa etária eu diria que é uma coisa que pode nos ajudar, até porque a criança que começa a chiar aqui depois de 1 ano, mais desencadeada por rinovírus, ela vai me parecer uma criança com risco maior de evoluir para asma, diferente de uma criança pequenininha, ou que foi prematura, ou que tem algum fator de risco que faz uma bronquiolite no primeiro ano de vida e talvez nunca mais tenha nada no pulmão, né? Então, lembrar que o que a gente está tendo lá dentro é esse fenômeno de obstrução dos bronquíolos, né, com hipersecreção, edema dessa mucosa com inflamação, descamação epitelial e um certo componente de broncoespasmo, levando a esse aumento do trabalho respiratório. E lembrar, aqui eu coloquei 2 ou 3 slides para lembrar quais são os fatores de risco, porque isso é muito importante, acho que principalmente para o médico do pronto-socorro, porque você está vendo essa criança e você não vai ver mais. Ela vai voltar no outro plantão, não é você que vai estar lá. Então, saber quem é a criança que tem risco de evoluir com a forma mais grave, com uma bronquiolite de maior gravidade. Então, acessar os fatores de risco para doença grave. Então, criança abaixo de 12 semanas de vida, criança prematura, criança que tem alguma doença cardiopulmonar, a criança que tem imunodeficiência, né? Além disso, lembrar as crianças que têm alguma doença neuromuscular, as crianças que têm fibrose cística, né? E fatores de risco para maior gravidade também, crianças com idade
baixa, né, lactentes mais jovens, abaixo de 3 meses. Esse estudo mostra quais foram os fatores de risco para as crianças que precisaram ir para ventilação mecânica. Então, a criança com idade menor do que 2 meses, a criança que na apresentação inicial já fazia quadro de apneia, que na apresentação inicial no pronto-socorro a mãe já relatava uma aceitação oral inadequada, que chegou já em desconforto grave, que chegou com uma hipoxemia mais importante, são os pacientes que vocês vão ter que ficar mais atentos mesmo. Então, isso é muito importante. E o que está acontecendo nesse epitélio respiratório? Esse aqui é um trabalho antigo, mas que eu acho muito bonito, feito com... foi feito o crescimento em epitélio nasal, né, em rã, né, cultivado em epitélio de rã, e foi infectado com vírus sincicial respiratório. E no momento que ele é infectado, você já tem um desnudamento e uma lesão desse epitélio ciliar que demorou semanas para ser recuperado. Então, o vírus ele tem um efeito de uma ciliostase, um efeito citopático muito agressivo. Aqui eu estou falando especificamente do vírus sincicial respiratório. E esse trabalho foi com o intuito de ver se, usando o corticoide tópico, você iria abreviar esse tempo de convalescência e de recuperação desse epitélio respiratório. E, infelizmente, a recuperação do batimento ciliar e da outra estrutura epitelial não foi influenciada por uso da fluticasona. E, pasmem, a perda ciliar e as anormalidades epiteliais persistem em média de 13 a 17 semanas. Por isso que a gente vê as crianças evoluírem com um quadro arrastado, né? O pico da doença é rápida e a melhora é lenta, né? Esse outro trabalho do Hospital Universitário eu acho bastante importante também, que eu diria que acho que uma das principais fatores que podem pesar a favor de você investigar a etiologia viral, principalmente se é um paciente que está ficando internado, é para a gente não dar antibiótico para quem não precisa, porque uma vez que você tem a identificação do vírus, você consegue descontinuar o antibiótico. Então, lembrar, né, um dos princípios da medicina, a gente não fazer o mal, né? Na pediatria a gente é bastante consciencioso, bastante cauteloso em não dar remédio desnecessariamente, e a gente, hoje em dia, com todas essas coisas novas que a gente aprende sobre microbiota, sobre flora, né? A gente dá um antibiótico para um bebezinho tão pequenininho que não está precisando receber, também faz mal, né? Então, a gente também tem que ter sempre muita cautela. Às vezes, a criança chega muito grave. Gente, eu sempre falo, ser um médico do dia seguinte é a coisa mais fácil. Se a criança chega muito grave, na hora da emergência você precisa fazer tudo, você fica na dúvida numa imagem no raio-x e até dá o antibiótico. Mas saber reavaliar esse paciente, ele melhorou muito bem, ele não tem exames que sugiram infecção de maior gravidade, parece que era só uma telectasia mesmo, não era um foco infeccioso, tem um vírus identificado, então vamos tirar esse antibiótico que ficou desnecessariamente, né? Então, lembrar que a gente não vai dar antibiótico para vírus, a grosso modo, acho que é tão importante a gente falar isso, né? Em tempos de pandemia de Covid mais ainda. E o que a pandemia de Covid fez com as nossas bronquiolites virais agudas, né? Então, se a gente vê o que aconteceu com a prevalência entre os anos de 2019 e 2020, né? Então, se a gente for ver o que aconteceu, essa linha aqui cheia é bronquiolite aguda, né? Olha como caiu a prevalência de bronquiolite de março, junho de 2019 para março a junho de 2020, né? Esse é um artigo publicado pelos nossos colegas de Porto Alegre. Então, internações por bronquiolite viral aguda menor do que um ano, né? No ano de 2020, uma queda dramática, né? No ano de 2021, eu ainda não tenho nenhuma publicação, nenhum levantamento, mas a gente sabe que voltou a ter um pouquinho mais de bronquiolite, até porque foi uma época que as crianças tinham voltado a frequentar creches, berçários, as mães precisam trabalhar, e foi nítido que eu vi aqui em São Paulo uma diferença muito grande entre prevalência de bronquiolite nos hospitais públicos. Então, por exemplo, o Hospital Universitário, o Mboimirim, e hospitais que atendem, né, a população Campo Limpo, se você comparar com hospitais privados,
teve um aumento do caso de bronquiolite, mas muito tênue nos hospitais privados, porque pelas questões ainda relacionadas à pandemia, essas crianças estavam sendo priorizadas de ficar em casa. E aí eu vou falar um pouco das diretrizes e eu vou perguntar para vocês se a gente deve sempre seguir as diretrizes de uma forma muito cega, né? E eu vou explicar por que eu acho que não. Eu acho que essa visão crítica é uma visão que é dificultosa, né? As diretrizes existem para nos ajudar a não pesar a mão em coisas desnecessárias, mas eu acho ainda cada vez mais que a gente caminha para uma medicina personalizada e a gente tem que olhar cada criança de uma forma muito individualizada, como eu vou mostrar referente a esse caso. Um lactente de 1 ano e 4 meses, que era um sibilante recorrente desde os 5 meses de vida, então ficou um bebê chador muito cedo, né? Abaixo dos 6 meses, que é uma idade que geralmente a gente só observa, né? A gente não fica dando profilaxia, nada disso. Tanto é que ele começou corticoide inalado há 4 meses. Então, por volta de 1 ano de idade, ele começou com corticoide inalado, porque realmente era um lactente sibilante que estava precisando muitos cursos de corticoide sistêmico repetidamente, o que a gente não quer fazer, né? E tinha tido, inclusive, 2 hospitalizações prévias, né? Aí, dia 15 de abril de 2017, ele começa com uma febre muito alta, uma coriza abundante, dificuldade respiratória, uma criança de 1 ano e 4 meses, né? Num período que a gente começa aqui em São Paulo a ter circulação também do vírus influenza, com essa febre alta, um menino que eu já achava que era um padrão meio asmático, talvez uma asma de início precoce, né, que ele tinha tido uma boa resposta ao tratamento para asma, né, veio em regular estado geral, taquidispneico, com discreta tiragem intercostal e subdiafragmática, sibilando bastante, com uma saturação entre 92 e 93. Eu acabei fazendo 300 microgramas de salbutamol no consultório, a saturação melhorou, foi para 95%, mas eu tinha medo desse histórico dele de 2 hospitalizações prévias, né? A gente fica com gina na cabeça, fatores de risco para desfecho desfavorável, né? Então era uma criança que não tinha nem 1 ano da última internação, a gente tem medo, né? Tem medo de essa criança entrar em insuficiência respiratória, precisar ir para a UTI, e acabei pedindo teste de influenza, que eu jurava que havia positivo e era negativo, e veio um VSR positivo. Né? Então, para vocês verem que, apesar de eu achar que fosse um influenza vírus, e aí eu justifico para vocês o porquê que eu fiz essa pesquisa, porque se fosse influenza eu ia dar o oseltamivir, a grosso modo, né? Agora o convênio da criança cobria fazer o vírus por imunofluorescência também, então eu pedi os 2 testes, né? E aí, olha só como a gente fica numa situação delicada. É uma criança de 1 ano e 4 meses, que já é um bebê chador, e tem uma infecção por VSR chiando. Isso é uma bronquiolite? Isso é uma crise de asma pelo vírus sincicial respiratório num paciente que já é um asmático, e eu ainda não defini ele como asmático? Bom, com o histórico dessa criança, não deu para segurar, acabei precisando fazer corticoide. Geralmente, nessa faixa etária, eu tento fazer no máximo 1 miligrama quilo dia, no máximo 3 dias. Deixei com salbutamol. No 3º dia, pela febre persistente, e a mãe falava que estava batendo 39,5, eu achei melhor radiografar. Eu fiquei com medo de estar com algum foco pneumônico, alguma outra coisa, e eu não estar sabendo. Felizmente não tinha, e felizmente ele melhorou significativamente do 3º para o 4º dia. Então eu consegui fazer só 3 dias de corticoide sistêmico, 5 dias de beta-2 agonista, chegou a fazer 3 dias de fisioterapia respiratória, e o tratamento, na verdade, foi personalizado e individualizado. Por quê? Porque se isso foi uma bronquiolite viral aguda, por que eu dei corticoide e salbutamol? Ou será que isso foi uma crise de asma num paciente que teve a crise desencadeada por uma infecção por vírus sincicial respiratório de 1 ano e 4 meses? Também não sei. Então, eu acho que, assim, em relação ao tratamento da bronquiolite, tem esse editorial já um pouco antigo da Caroline Hall, que eu gosto muito, né? Muitas vezes manter a criança sem corticoide
pode ser muito mais difícil que prescrever, principalmente para o médico de primeira linha, para o médico que está lidando com a ansiedade do pai e da mãe. Doutora, você não está vendo a tosse, o chiado, a falta de ar, ele não dorme, né? Então, é tanta coisa, né, que a gente tem que lidar, que se a gente não tiver o substrato de explicar para essa família um pouco do que está acontecendo dentro do corpo dessa criança e qual é a evolução natural da doença, a mão vai pesar e você vai daqui a pouco estar prescrevendo antitussígeno, xaropes desnecessários, antibióticos desnecessários com a desculpa de que fazem efeito imunomodulador e daí por diante, né? Então, tratamento, se a gente for ver as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumo, brasileira de pediatria, né? Broncodilatadores não recomendados, adrenalina não recomendado, corticoide sistêmico, no caso, não recomendado, solução salínica considerar, talvez, oxigênio se tiver hipoxemia ou se tiver com grande desconforto respiratório, cânula nasal de alto fluxo considerar, em alguns consensos eles colocam. Oximetria, considerar o seu uso intermitente, acho que o uso contínuo só criança que está em semi-UTI, mesmo criança internada em enfermaria, eu deixo a oximetria de forma intermitente porque é um gerador de ansiedade desmedido nas famílias. Fisioterapia respiratória, a grosso modo, não recomendado. Acho que a gente tem que abrir algumas exceções. Pacientes com amiotrofia espinhal, fibrose cística, na presença de atelectasias de volumes mais significativos, a gente vai precisar da fisioterapia para ajudar a abrir esse pulmão, tá? Solução salina não recomendado. Se for precisar usar só para fazer lavagem nasal, mas mais superficial, não ficar fazendo aspiração profunda. Antimicrobianos não se recomenda de rotina. Nutrição e hidratação vai depender do caso a caso. Se a criança não consegue se manter bem com a hidratação via oral, né, a gente vai ter que pensar talvez em solução isotônica. E névoas antivirais, palivizumabs, como tratamento não é recomendado, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhe em relação às crianças com questões de imunossupressão, tá? Lembrar da orientação do palivizumab para todas as crianças que tenham indicação para receber nos períodos de sazonalidade do vírus. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre a adrenalina, que foi um pedido especial da minha amiga Tânia, né? Então, existem estudos tanto animadores como estudos não tão animadores a respeito da adrenalina inalatória, tá? Então, a princípio, a grosso modo, se a gente for pensar na adrenalina inalatória, a ideia dela até é interessante, né? Porque você vai fazer uma broncodilatação, você vai conseguir fazer uma vasoconstrição, você vai conseguir melhorar talvez esse clearance mucociliar, esse processo inflamatório, né? Então, a princípio, seria uma boa ideia. A gente tem esse estudo de 2003, publicado por um grupo grande, australiano, né, coordenado pela Claire Wainwright, que é uma pessoa bastante importante, falando, assim, literalmente que o estudo não mostrou benefício em termos de redução de tempo de internação ou de um menor tempo para alta hospitalar. Então, foi feito só em crianças internadas, tá? Já esse outro estudo norueguês, de 2013, ele é pró-uso da epinefrina inalatória e ele sugere ter algum benefício nas doses inaladas sob demanda em lactentes com idade média de 4 meses, com uma discreta redução no tempo de internação. Então, aqui eu também já chamo a atenção para duas coisas importantes. Aqui foram crianças até 2 anos de idade, aqui foram crianças mais jovens. Então, também casuística diferente, né? E tem essa revisão sistemática de 2013 também, sugerindo, né, benefícios nas crianças menores de 24 meses de vida, de 2 anos de idade, desde que a inalação com adrenalina fosse iniciada nas primeiras 24 horas de doença. Aí eu me questiono
a criança precisa estar muito grave para a gente começar fazendo uma inalação com adrenalina nas primeiras 24 horas de doença, né? Se a gente lembrar a evolução normal da doença, o pico de piora é um pouco mais para frente, né? Então, sempre a gente tem que ter uma visão crítica sobre tudo isso. Já duas publicações norte-americanas, essa primeira publicação canadense e essa segunda publicação americana, falando que a canadense, que eles acham que a epinefrina inalatória não deveria ser usada de rotina na criança com bronquiolite, né, que a princípio a gente precisaria pensar a associação com outros agentes, e essa publicação americana falando que notou uma redução gradual das prescrições de adrenalina, epinefrina racêmica nas crianças internadas por bronquiolite viral aguda nesse hospital universitário. E se a gente for ver uma publicação um pouquinho mais recente sobre todas as recomendações, comparando os diversos guidelines e orientações, então, sobre oximetria, né? Então, se a gente for ter que fazer de forma intermitente, né? Tomar bastante cuidado com as mães que têm oxímetro em casa, a gente às vezes mais gerador de angústia, de medicação desnecessária do que ajuda, tá? Agora, com a pandemia de Covid, todo mundo tem um oxímetro de dedo de adulto. Eu peguei vários pais tentando medir de bebê, medindo saturações completamente erradas e entrando em pânico, porque não sabe aferir a oximetria, tá? Então, as famosas oximetrites. Radiografia, também a princípio, nenhum consenso recomenda de rotina. A gente vai recomendar em quem não está evoluindo bem, quem está evoluindo com piora, quem está evoluindo com persistência de febre, quem talvez vá precisar ficar internado. Então, sempre bom senso. A gente não precisa da radiografia para fazer o diagnóstico da bronquiolite é clínico. Teste viral também não é recomendado de rotina. Pensar em fazer, se você está num protocolo de estudo, numa pesquisa, se você quer diferenciar de algum vírus que vá ter algum tratamento específico, né? Então, agora na pandemia de Covid, acabou que em alguns hospitais aqui em São Paulo a gente consegue fazer o painel viral incluindo SARS-CoV-2, então a gente acaba já tendo a resposta. E nesses painéis virais de bronquiolite desse ano, a gente pegou algumas codetecções de crianças com SARS-CoV-2 e VSR, SARS-CoV-2 e rinovírus, mas o mais relevante de bronquiolite foi VSR. Esse ano teve bastante, alguns para influenza, alguns rinovírus, mas esse ano voltou a ter mais vírus sincicial respiratório, sim. Exame de sangue de rotina a gente não faz, a gente também só vai fazer em quem está ficando internado, quem está muito grave. Gasometria, a mesma coisa. Vocês imaginam, vocês sabem o que é o estresse de colher uma gasometria de um bebezinho. Cultura bacteriana também só para quem está muito grave, internado na UTI, febre persistente. E do ponto de vista de tratamento, né? Então, beta-2 agonista broncodilatador, a grosso modo, ninguém recomenda, tá? Aí vem a minha outra questão. Ninguém recomenda, mas você está lá com um menino de 1 ano e meio, com uma bronquiolite aparentemente por um quadro de resfriado, né? Que é de uma família de superasmático, está no limite entre internar e ir para casa. Você acha que essa criança já tem atopia pessoal, que vale a pena fazer um teste com broncodilatador? Poder fazer, você pode, mas certifique-se de você ter todos os valores objetivos de reavaliação dessa criança. Por quê? Às vezes você vai passar o plantão e quem vai reavaliar não é você. Então, anota qual era o grau do desconforto, quanto estava a frequência respiratória, quanto estava a saturação em ar ambiente, senão você vai deixar uma batata quente na mão do colega que vai pegar o seu plantão. Ele vai reavaliar a criança, vai achar que a criança melhorou a ponto de ir para casa, mas não vai saber se foi pelo broncodilatador ou não, e talvez a criança vá ficar com uma medicação que aumenta a frequência cardíaca, que agita, que piora a qualidade de sono desnecessariamente. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado. A inalação com adrenalina. Eu também, a princípio, a gente
eu não faço de rotina, mas eu vou recomendar em alguns casos? Eu vou recomendar em alguns casos. Eu já fiz em algumas crianças? Eu já fiz em algumas crianças. Por exemplo, eu lembro muito nitidamente de uma criança que teve uma bronquiolite por parainfluenza e nitidamente ela tinha um quadro de laringotraqueobronquite. Então ela tinha uma laringite junto. E às vezes os vírus não deixam de acometer a laringe junto. Então se tiver laringite junto, acho que vale a pena fazer. Ah, é uma criança que está muito grave, eu estou querendo fazer de tudo. Você pode fazer uma inalação e reavaliar? Você pode, não tem problema, sabe? Acho que a gente tem que sempre pensar que não é uma criança que está com quadro leve, né? Você não vai dar para uma criança com quadro leve, você vai dar para uma criança que você está ou tentando evitar a internação, ou você está querendo reduzir o tempo de internação, né? Mas acho que a gente não tem substrato para recomendar de rotina para todas as bronquiolites que ficam internadas, né? Assim como não tem em relação ao broncodilatador. Corticosteroide, realmente é muito raro eu fazer. Recentemente eu tive 2 irmãos gêmeos com bronquiolite por vírus sincicial respiratório, um deles já é bem atópico e os pais são asmáticos. E eles internaram com uma colega pediatra que me ligou, porque os pais tinham indicação para eu ir ver, mas internou com a colega, e a colega falou, Marina, ele não está melhorando, estava do 3º para o 4º dia de internação, eu vou dar corticoide pelo antecedente familiar de atopia. Fez toda a diferença na vida da criança. Então, às vezes a gente vai ter que fazer, né? Então, a gente também tem que pensar, mas não é uma coisa que a gente faz de rotina, e se vocês forem ver todos os consensos, revisão de Cochrane, a princípio não é para dar, né? Corticoide sistêmico. Solução salina hipertônica já é um pouco mais controverso, alguns não recomendam, alguns recomendam para pacientes internados. Pelo que eu tenho da literatura, o que eu faço? Eu não consigo usar a solução salina hipertônica sem um broncodilatador junto, porque para mim isso não faz sentido, né? A solução salina hipertônica, ela causa broncoespasmo, então eu já estou numa criança vivendo uma dificuldade respiratória, eu vou correr o risco de causar um broncoespasmo e piorar ela um pouquinho mais. Então, quando eu indico só para paciente que está precisando ficar internado, então não para quadro leve, faço sempre ou junto ou após imediatamente um broncodilatador, um salbutamol. Geralmente a gente faz o salbutamol ou na nebulização ou os puffs de salbutamol seguido pela solução salina hipertônica 3%. E eu deixo 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, por até 5 dias, se a criança estiver melhorando. Por quê? Porque eu também já fui chamada para reavaliar a criança internada que estava fazendo inalação hipertônica, e a mãe falava, doutora, depois de cada uma dessas inalações, ela tosse que parece que vai botar o pulmão para fora. Falei, então vamos tirar. No dia seguinte, a criança estava de alta, ou seja, a inalação hipertônica para essa criança estava mais fazendo mal do que ajudando, né? Aspiração, eu acho que eu já falei bastante, eu acho que a aspiração tem que ser superficial, evitar aspiração profunda, não estou falando de criança entubada, grave, aí é outra história, tá? Mas a criança pequenininha, ensinar a mãe a desobstruir nariz, às vezes fazer inalação só com soro fisiológico, porque às vezes a mãe fala que respira melhor a respiração nasal. Eu gosto de lavar o nariz com soro fisiológico, com volumes não muito grandes, sem ser com pressão muito alta, com a criança sempre sentadinha para entrar por uma narina e sair pela outra e não ficar correndo risco de aspirar. E eu gosto de aspirador nasal caseiro, que a mãe consegue sugar sem estourar todos os vasinhos, sem causar epistaxe, né? Eu não gosto de aspiração com muita pressão, tá? Então, acho que tudo tem que ser bem dosado. A suplementação de oxigênio é bastante discutível, os consensos variam entre 90 a 92. Eu acho que, além da saturação, olha para a criança, tira a roupa, olha o tórax, vê o grau de desconforto. A saturação não está tão ruim, mas está bem desconfortável. Você põe no oxigênio, ele fica quase eupneico, diminui muito o desconforto dele. Então, vamos, já que ele está ficando internado,
vamos deixar ele um pouquinho no oxigênio para dar um descanso que essa criança está merecendo. Então, não é só olhar o número, é olhar o desconforto. Tá, às vezes a criança está lá com 90% se segurando bem, às vezes está com 92% morrendo para manter esses 92%. Então, a gente vai ter que sentir caso a caso também. Fisioterapia respiratória, a grosso modo, não é recomendado de rotina. Lembrar daquelas exceções que eu falei, se tiver alguma doença de base, atelectasia de maior volume, fibrose cística, distrofia muscular, amiotrofia espinhal. Antibiótico terapia, não, só se tiver co-infecção bacteriana ou complicação bacteriana supurativa, né? Terapêutica antiviral também no paciente saudável rígido e não é imunocomprometido, não é recomendado, né? Solução salina só com soro fisiológico também bastante desestimulado. Às vezes, eu falei que às vezes eu deixo com a mãe que quer fazer uma nebulização, mas vai depender muito de como está o ambiente, se está aqueles dias muito secos aqui em São Paulo, às vezes lembrar de deixar o quarto com umidificador sem exceder, né, sem deixar úmido demais, né, melhorar, talvez pôr um pano úmido na cabeceira da cama, né, pôr uma bacia com água embaixo do bercinho do bebê, cuidado com as crianças que engatinham para não se afogar, pelo amor de Deus, né, garantir a nutrição e hidratação. Eu sei que a Tânia é uma forte defensora e ela tem razão, a criança taquipneica, febril, ela muitas vezes está com uma hidratação limítrofe desidratada. Então, se essa criança está bem a ponto de seguir em aleitamento materno, maravilha. E aí a orientação é, mãe, a senhora vai dar menores volumes, mas mais vezes ao dia. Vamos fracionar essa dieta. Vamos ofertar com mais frequência o leite materno, mas não volumes tão grandes para também não correr o risco de refluxo, de aspiração. Manter o nariz pérvio para essa criança poder mamar bem o leite materno. E se a criança não tem condições de manter a alimentação por via oral, pensar em sonda nasogástrica, se é uma criança que está mais grave, se não vai precisar de um acesso venoso. Então, a gente, infelizmente, vai ter que seguir caso a caso, conforme a gravidade da situação. Só para não criar mais polêmica, né, tem uma revisão um pouquinho mais recente, de 2019, sobre estratégias terapêuticas para bronquiolite, né? E aí eu queria só lembrar aqui alguns resumos que ele fala aqui bem no final, que a princípio a gente... vários estudos mostraram a ineficácia de usos como beta-agonistas, anticolinérgicos, corticoide inalado nas crianças com bronquiolite, que existe um estudo norueguês que talvez aponte aquele estudo que eu mostrei para vocês, algum benefício do uso da inalação com a epinefrina racêmica quando é sob demanda, né, sob demanda de necessidade, né, mas que o uso de corticoide sistêmico está mais do que comprovado que não ajuda em nada, além de todo o risco de efeitos colaterais, né? As meta-análises com solução salina hipertônica mostram uma leve redução do tempo de internação, é uma redução de horas, gente, não é uma coisa assim, um Abrastemp, infelizmente a gente queria que fosse. E lógico, para os pacientes que estão precisando de um suporte ventilatório, eu sou bastante animada com a cânula nasal de alto fluxo. Lógico que isso eu estou falando de uma criança que está ficando hospitalizada, de uma criança que está entrando num hospital que tem esse recurso, mas vale a pena chamar atenção, porque muita gente se debate comigo que a cânula nasal de alto custo tem um custo muito alto. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. A cânula nasal de alto custo, ela acaba se pagando e sendo muito mais barata do que manter essa criança numa ventilação não invasiva, com uma nutrição enteral e uma bomba de infusão e dieta enteral. Se você coloca na ponta do lápis quanto custa a dieta enteral, a bomba de infusão, a sonda nasoenteral, a VNI e todas as necessidades que você tem em relação à ventilação não invasiva, sai muito mais barato ter a cânula nasal de alto fluxo, onde a criança fica com a boca livre e pode seguir se alimentando via oral, né? Que é uma das grandes vantagens. A questão principal da cânula nasal de alto fluxo é que você não pode instalar ela muito tardiamente. Todos os trabalhos mostram que se você demorar para indicar, essa criança vai ter falha,
né? Vai acabar evoluindo para uma ventilação mais invasiva. Então, acho que os principais desafios, sem dúvida, a prevenção. Eu não falei muito, mas a gente tem que lembrar, né, como transmite o vírus, lembrar de fazer palivizumab nos grupos que têm indicação, né, saber quem são as crianças na sua frente, ali na sua cara, que é o paciente que tem risco de piorar em casa, orientar essa família, ganhar esse pai e essa mãe como cúmplices de vocês no tratamento dessas crianças, e pensar que em algumas situações o beabá não vai servir para o seu paciente. A gente vai ter que pensar numa estratégia de um tratamento mais personalizado para conseguir ofertar o que for de melhor para esse paciente em questão. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Eu sou bem desorganizada com o e-mail, mas se tiver dúvidas mais genéricas, vocês que não dê tempo de falar aqui nesse momento, vocês podem mandar para o meu e-mail, podem mandar para a Silvia ou para a Tânia e elas me repassam. Eu estou totalmente à disposição de vocês. Desculpa se eu passei muito do tempo, eu queria agradecer mais uma vez o convite e espero que tenha sido de serventia e válido para todos vocês. Obrigada, Marina, excelente palestra. Nós estamos tendo muitos elogios, algumas perguntas que nós vamos deixar depois para o final da apresentação do Péricles. Eu quero lembrar a todos vocês que essa webinar, né, nós daremos o certificado, e quem quiser o certificado, para obtê-lo, tem um link no chat que basta preencher esse link que o certificado, então, será enviado pelo e-mail, tá bom? As perguntas pelo QIA, responderemos também pelo chat, tá? E eu acho que agora a gente pode continuar, né? Que o Péricles, o Dr. Péricles, então, vai nos falar um pouco da situação que ele tem vivido aqui em Campinas, como é que está a epidemiologia, né? Então, Péricles, pode começar, por favor. Boa noite para todos, né? Eu queria entrar aqui, deixa eu entrar aqui e aqui. Primeiro, dar parabéns para... Só um segundo. Vou dar meus parabéns para a Silvia, para a Tânia e para o Dr. Spin, né, o professor Spin, por conseguir trazer tanta gente. Estava vendo aqui 72 pessoas numa terça-feira de friozinho, né? Já estamos aí quase 8 horas, 8h30, e o pessoal já deve estar querendo até ir para o vinho. Apesar de ser terça-feira, eu falo que todos os dias é propício para o vinho. Também para a doutora Marina, a aula dela foi excelente, né? Eu vi diversos comentários aí. Essa abordagem que ela fez, a abordagem real, né? Porque a gente vê no dia a dia as nossas angústias com o tratamento da bronquiolite, que a gente convive no dia a dia, dá corticóide, não dá corticóide, o antibiótico ou não, faz diagnóstico ou não. Excelente, principalmente essa abordagem de tratamento individualizado. Não tem certo nem errado, principalmente que a bronquiolite é uma doença muito heterogênea e se ela é tão heterogênea assim, talvez os tratamentos também tenham que ser diferentes. Parabéns mesmo para vocês. Então, eu vou falar aqui um pouco, né, depois dessa excelente aula, não sobraria muito para a gente falar em termos de tratamento, prevenção, conduta. Então, o que eu combinei com a Silvia da gente trazer o que está acontecendo, né, com as nossas enfermarias aqui em Campinas. E dei o tema de BVA nos tempos de Covid, né? Ou seja, o impacto nos atendimentos de pediatria. A doutora Marina já adiantou um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco mais agora do nosso dia a dia. O que aconteceu? 2020 foi um ano dramático para todos, né? Foi um ano que nos privaram de dar abraços, dar beijos, participar de festa, ir ao cinema, namorar, e nos restaurantes, viajar, ficamos presos, né, praticamente presos dentro de casa, sem poder fazer nada. Por quê? O que estava acontecendo? Apareceu aí uma doença, e essa doença começou a matar todo mundo. Então, teve um número de mortes muito aumentados, né? Eu trouxe aqui uma semana em Campinas, junho, julho. O 2020 foi um ano muito, muito difícil para todos.
né, principalmente com o aparecimento do Covid. Como estava matando todo mundo, né, morrendo muita gente, você vê que por faixa etária também teve atingiu diversas faixas etárias, principalmente aí os mais idosos. Foi muito difícil a gente conviver com isso e ficou todo mundo apavorado. Porém, aconteceu quando a gente olha a pediatria, a gente olha que teve um paradoxo. Por quê? Estava todo mundo desesperado, todas as UTIs lotadas de adulto, todas as enfermarias, todos os nossos vozinhos aí morrendo, todo mundo teve parente que teve a doença, mas na pediatria, não, né? A pediatria praticamente passou ao largo do Covid, né? Então, isso aqui é a faixa etária, sexo, óbitos, né? Em Campinas, em 2020. Nós tivemos praticamente, até os 9 anos, um caso de Covid agudo, nós tivemos 2 ou 3 relacionados ao SIMP, mas quase que não morreu criança em Campinas por Covid, né? Na verdade, não acabou não morrendo nem no mundo. Tem diversas teorias, né? Que tem a hormonal, agora até o careca virou o calvo, né? Virou grupo de risco para Covid, tem os obesos, tem que o hormônio da criança é menor, tem pouca ECA, né, a enzima, então por isso que as crianças não sofrem do Covid. São diversas teorias, mas o fato é que a criança praticamente passou ao largo dessa confusão toda, desse caos de saúde pública que foi instalado no mundo. E aqui no Mário Gatti não foi diferente. Em 2020, de março até dezembro, a gente teve 268 casos de pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave. Desses, somente 16 foram Covid positivo. Ou seja, tivemos óbitos nenhum, ou seja, o Covid não é um problema da gente. Tá? E quando a gente foi ver de todas, também aqui um dado de Campinas 2020, em todas as faixas etárias, a média nos últimos 6 anos de óbitos foram menor do que em 2020, ou em todas as faixas etárias, à exceção da pediatria. Então, olhando exclusivamente da pediatria, em 2020 foi um ano que morreu menos crianças nos últimos 10 anos em Campinas. Opa! Então, por isso que é um paradoxo. O mundo inteiro está apavorado e a criançada sem doença nenhuma. Se o nosso problema não é Covid, isso aqui também é um total de síndrome respiratória aguda grave internado lá no Mário Gatti em 2020, que aqui tem só janeiro de 2021, você vê que se Covid é pouco, qual é o nosso problema? O nosso problema está desse pouquinho para esse montão. Quais são esses problemas? São as viroses respiratórias, né? E os quadros respiratórios, incluindo asma, bebechador e principalmente a bronquiolite. A doutora Mariana colocou, eu concordo com ela, que os painéis virais, nós temos hoje disponível em Campinas, São Paulo, um painel viral que dá diagnóstico. Esse diagnóstico ele é por PCR, ou seja, um diagnóstico bem fidedigno, de 19 tipos de vírus. Tá? Mas a gente sabe que esses 19 tipos de vírus, a gente acaba não fazendo muita coisa. Porém, quando a gente sabe que é um vírus fazendo, talvez a gente entre com menos antibiótico e tenha uma atividade menos agressiva no tratamento. Então, e aqui tem o vírus respiratório, tem o Covid, tem o influenza, mas mesmo nos Estados Unidos, que isso é disponível, não é tão caro, aqui em Campinas custa de R$500 a R$700 cada painel desse aqui, lá eles já chegaram à conclusão que também, na prática, não adianta muito. Você tem que separar se é vírus ou bactéria. Sendo vírus, qualquer um desses vírus acaba não tendo muita diferença no tratamento, a não ser no influenza, que vem o oseltamivir. Eu trouxe aqui para a gente conversar sobre esse padrão é o número de atendimentos feitos no PSI lá do Mário Gatti, de 2014 a 2018. Se vocês forem ver, essas curvas são totalmente sobrepostas, ou seja, o mesmo padrão que acontece lá em 2014, né, o azulzinho, acontece em 2015, 2016, 2017, 2018, com poucas variações. E o pediatra já sabe que em janeiro ele vai viajar, fevereiro tem carnaval, toma um fôlego, fecha o consultório, descansa, que março vem aí. E quando chega o março,
é aquele terror de março, do outono, né, para o inverno, aí onde estão todas as UTIs lotadas, quadros de óbito, todo mundo fica nervoso, filas no pronto-socorro, 3, 4 horas de fila, se for no SUS, se for no particular, se for no convênio, tanto faz. E essa curva é exatamente a mesma em todos os serviços aqui de Campinas. Eu já participei de 3 ou 4, todos têm esse padrão igualzinho. Porém, o que aconteceu? Em 2020, essa curva rosa aqui em 2020, esse padrão não teve esse padrão, mudou totalmente o número de atendimentos no pronto-socorro. Janeiro faz igualzinho, fevereiro idêntico. Em março, que a gente estava esperando que fosse explodir o nosso atendimento em consultório, pronto-socorro, internações e UTI, esse número de atendimentos foi caindo, e chegou a irrisórios 1.000 por mês no Mário Gatti. Enquanto o esperado era entre 6 e 7 mil, ou seja, teve uma redução de 6 a 7 vezes a menos atendimentos, né? Então, mas o que aconteceu? No Covid, mirou no Covid e acertou na bronquiolite, nos quadros respiratórios das crianças. Teve o fica em casa, ninguém foi trabalhar, ninguém abriu o comércio e as crianças não foram nem para a escola nem para a creche. Distanciamento social, ninguém se abraçar, se encontrar, se ter contato. O uso de máscaras faciais, higienização frequente das mãos. O que acontece? A bronquiolite tem a dinâmica de disseminação igual do Covid. Então, mirou no Covid, acertou na bronquiolite, que é uma transmissão por gotículas e contato, em berçários e escolas, que é muito frequente. Então, o que acaba acontecendo, que nem a doutora Marina falou, a maior causa de internação em crianças menores de 12 meses e a sazonalidade da bronquiolite, que é no outono e inverno. O que aconteceu? Não aconteceu. Nós não tivemos absolutamente nenhum movimento desse aumento de casos de bronquiolites, né, que é a causa de internação nas crianças, em 2020. O que aconteceu? Não foi só no Brasil. Na Bélgica também, lá teve a incrível diminuição de 99% das crianças, do número de casos diminuiu. Ou seja, o que teve em 2019, só 1% teve de vírus essencial respiratório detectado em 2020. Né? Também ocasionado, obviamente, pelo distanciamento social, pelas restrições do Covid. Lembrando que lá, outubro, novembro e dezembro é o outono e inverno deles. Né? E aqui o que a gente aconteceu aqui no Mário Gatti? No Mário Gatti também. Isso aqui são os quadros que são vírus essencial colhidos de janeiro até junho de 2020. Né? A gente teve janeiro, não muitos que eram esperados, fevereiro, não muitos que eram esperados, porém, a partir de março, a gente esperaria. O vírus essencial são esses coloridinhos aqui, grenar, né? Esses azuis são os casos respiratórios, ou seja, de 48 pacientes colhidos nos exames, apenas 11 eram casos com vírus essencial respiratório positivo. Em abril, um caso, em maio, nenhum, em junho, nenhum. Nossa! Então, sumiu bronquiolite? Sumiu, tá? Nós temos aqui 2019, 2020. Em 2019 é o azul, né? 2020 é o roxinho, o grenar. E vocês estão vendo que onde era mais esperado, que era em abril, maio, junho, praticamente não teve. Ou seja, na Rede GAT, a gente esperaria internar entre 200 a 250 bronquiolites em 2000, foi internado em 2019, e apenas 16 bronquiolites por vírus essencial positivos em 2020. Ou seja, bronquiolite parece que ficou que nem o sarampo. Todo mundo fala, todo mundo estuda, mas ninguém nunca vê. Então, o R1, que entrou no ano passado, praticamente ele não viu bronquiolite. Tiveram 16 internados no Mário Gatti, numa expectativa de 200. Né? E o que isso aconteceu também? Isso aí também aconteceu com as ocupações da UTI pediátrica. Aqui é 2018, né? Ela ocupava 80%, 90%, 100% de ocupação em abril, maio, e que o que era um inferno, que era arrumar vaga em UTI, que nunca tinha, arrumar vaga na internação, que nunca tinha, arrumar vaga na retaguarda, que nunca tinha. Ficavam crianças graves,
nessa temporada no PS, tanto da PUC, do Mário Gatti, do Ouro Verde, e em 2020, onde que era para ter mais, teve menos. Então, você vê que a taxa de ocupação foi muito baixa aqui na região no ano passado, em termos de UTI. O que aconteceu? Com isso, né, os gestores viram assim, poxa, a ocupação média da UTI pediátrica do Mário Gatti era 70%, 80%, que você vê aqui em cada ano, era acima de 80%, isso é ocupação média, não na sazonalidade, de janeiro a dezembro. Em 2000 foi 40%. Olha que beleza. Então, pediatria deixou de ser um problema. Numa fase que não tinha pediatra, não tinha ninguém para dar plantão, a UTI pediátrica não tinha plantonista, não tinha vaga, apareceu do ano passado, parece que foi uma mágica. Não teve mais problema de plantonista, porque eles dividiram de 2, 3, 4 plantonistas para um plantonista em 24 horas. Foram fechados diversos serviços de pediatria na região. A UTI do Ouro Verde, com 15 leitos, foi fechada. Foi fechada também a enfermaria lá do Hospital do Sumaré. Todos eles com a desculpa do Covid. Porém, é o que ocorreu com nós pediatras, que acabou diminuindo o nosso local que a gente pudesse trabalhar. Para o gestor foi ótimo que acabou o problema. Agora tem pediatra sobrando, não tem mais problema de plantão. No início a gente até gostou, né? Porque também abril, maio, aquele inferno que era o nosso consultório, o PS também não vai mais acontecer. Porém, isso foi se perpetuando e acabou se tornando um problema até para a gente pediatra por falta desses pacientes. Aqui eu trouxe as curvas, né? Que a gente faz só para a gente lembrar a curva padrão, a curva de 2019, 18. Porém, a curva de 2021 ela começou a aparecer aqui. Essa curva de 2021, o que aconteceu? Ela está se mantendo baixa, né? Bem abaixo do que era esperado, porém já tem o dobro do ano passado, né? Do dobro de consultas do ano passado. Ou seja, opa, o que está acontecendo que está aumentando essa... Não mudou nada, o Covid está aí, né? Não mudou nada aí para a gente, mas o que alterou que teve esse acréscimo? Isso foi muito marcante aonde? No aparecimento dos vírus essencial, né? Das bronquiolites com vírus essencial. Se você for notar nesse gráfico, isso aqui foi no do PS Internações, né? Do Ouro Verde, nesse ano a gente já teve 87 casos positivos de vírus essencial lá no pronto-socorro do Ouro Verde. E que no Mário Gatti, no ano passado, o ano inteiro teve apenas 16, ou seja, está voltando a ter um aumento de movimento no pronto-socorro, muito graças à presença dos vírus essenciais das nossas bronquiolites. Esse aqui é desse ano, né, de 2021. Você vê que entre aquele gráfico do ano passado dos vírus essencial positivo para esse já teve um aumento muito grande, refletindo aí no nosso atendimento também do pronto-socorro e também da internação. Isso aqui é 2020, 2021. Para a gente comparar, no ano passado, o número de casos respiratórios era 1/3 do total de internação da UTI, e agora já passaram para metade, a um pouquinho mais. E eu trouxe esse gráfico aqui, vocês vão olhar assim, olha, de repente, vocês vão falar, olha, é igual, né? 200, 200 e pouquinho, 200, 200 e pouquinho, é verdade de internações, e porém, nós só fomos em maio, né? Esse aqui é do ano de internação do 2020, ou seja, a UTI pediátrica do Mário Gatti, ela já tem quase que o dobro de movimento que teve no ano passado. Bom, e os outros anos, como é que vão ser? O que vai acontecer? Como é que vai ser 2022, 23, 24, 25 e aí por diante? Nós vamos ser o que a gente sempre foi nos últimos 28, 30 anos que eu já estou formado aqui, acho que só o Spin e o Alfredo são mais do que eu, né? Porém, vocês veem aqui o que nós vamos fazer até do ano que vem. Como que nós vamos comportar? Qual vai ser a nossa curva? Vai ser a curva que sempre foi? Vai ser a curva de 2020? Ou nós vamos aumentar aqui essa curva de 2021? Eu queria depois abrir para vocês, para a gente discutir um pouco sobre isso, mas eu tenho a impressão que quando acabar essa fase do Covid, porque vai ter vacina, vai ter um movimento mais intenso, talvez aí até alguma imunização de rebanho, não sei qual vai ser a linha que vai acontecer. Não existe até hoje
nada nos últimos 30 anos de novidade que vai diminuir a presença e a importância da bronquiolite intersticial respiratória na pediatria. Então, acho que daqui a talvez ano que vem não, mas no outro ano a gente já vai recuperar esse nível aqui de atendimento e devido muito às custas dos vírus respiratórios e das nossas bronquiolites. Era isso aí que eu tinha para passar para vocês, e eu acho que talvez abrir aí para a gente discutir um pouquinho antes da gente sair daí para tomar um vinho gostoso. Obrigada, Péricles. Quero agradecer, então, vocês dois, né? Agradecer a Tânia. Tânia, abre seu microfone também para a gente poder debater. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu posso fazer, então, uma delas o uso da solução fisiológica XT. Marina, essa pergunta vai para você. Qual a sua opinião? Bom, acho que não é especificamente na bronquiolite, é de um modo geral, é isso? Eu não estou vendo essa pergunta. Foi a Tânia tá lá que no começo? fez. Ah, solução nasal XT. Olha, eu gosto do rinossoro com xilitol quando você tem aquele resfriado que aquela rinorreia está ficando espessa, meio amarelada. Os pediatras antigamente falavam IVAS infectada, eu não gosto de ficar dando antibiótico, eu prefiro dar um rinossoro XT, ensinar a mãe a lavar o nariz. A não ser que esteja virando, evidentemente, uma etimoidite bacteriana, aquela criança que está purgando o pus pelo canal lacrimal, que está fazendo uma sinusite como complicação de um quadro viral, que também é clínico, né? Diagnóstico de sinusite em criança, eu praticamente não uso nenhum exame radiológico, é exame história e exame físico, eu até gosto do rinossoro XT. Se é para a gente dar alguma coisa que vai ajudar, mas só nasal, né? Ou spray, ou conta-gotas, meio como aquela IVAS que está ficando com aquele nariz mais entupido, com aquela rinorreia mais amarelada, para a gente tentar ajudar a acelerar essa resolução do processo. Mas não tenho muito fundamento de ciência por trás, é mais experiência do dia a dia e até em mim, quando eu pego um resfriado que fica meio encruado, eu faço isso também. Certo. Outra pergunta a indicação ou não, né? Quais as indicações ou por que não indicar corticoide inalado, Marina, nas bronquiolites virais? Então, aquele estudo que eu fiz com o epitélio respiratório, a intenção era ver se a fluticasona tópica ia ajudar nessa recuperação desse epitélio ciliar e na função e da recuperação do batimento ciliar e da outra estrutura, e mostrou que não funciona. Depois vamos pensar, o corticoide inalado, qual é o nosso paciente que é perfeito para usar o corticoide inalado? A asma atópica, né? Ou a rinite alérgica, né? Então, inflamação por eosinófilo. E não é isso que a gente tem do ponto de vista fisiopatológico na bronquiolite. A gente tem uma inflamação por polimorfonuclear, né? A gente não tem um quadro de eosinofilia importante, não é um cara atópico. Então, assim, isso não quer dizer... Agora, outra coisa. Eu tenho um bebê que teve uma bronquiolite vírus sincicial respiratório, ficou internado ou não ficou, ficou com aquela evolução lenta e a partir daí ele virou um cara que tem uma hiperresponsividade brônquica pós-viral. Aí é outra entidade. Aí é um cara que vai se beneficiar de um tratamento preventivo, talvez com corticoide inalado por 6 meses da vida dele, o que precisar para ele parar de ter recorrências de crise de sibilância, porque ele ficou com esse epitélio mais sensível, mais hiperresponsivo, frente a novos vírus, a mudanças climáticas, né, mudanças térmicas, a agentes irritantes químicos, odores, cheiros e substâncias químicas. Então, aí vale a pena a gente tratar para a gente também não ficar dando tiro de canhão, não ficar dando toda hora corticoide sistêmico, toda hora ficar tendo que resgatar o paciente. Temos uma pergunta aqui sobre vacinas. Alguém
Alguma possibilidade de uma vacina mais barata, a curto prazo? Vocês têm alguma? Eu posso até ajudar a responder também isso, se vocês permitirem. Eu vou aceitar a sua resposta, porque eu não estudei muito vacina recentemente, do VSR. Tá, o que a gente tem assim mais top, talvez, que esteja para sair, é um MAB, né? Da família lá do palivizumab, que chama Neservimab, tá? A vantagem dele em relação ao palivizumab é que é uma aplicação única, tá? Então, não teria que tomar todos os anos, né? Isso facilitaria, e se for alguma coisa global, né? Poderia ser viável, né? As vacinas, né? Que estava mais em fase 3, que é uma vacina dada para gestante, uma vacina subunitária, tá? Estava em fase 3 e você dá assim, que nem você faz com a DTPA, você faz a partir da 20ª semana e a intenção dela é você ter a passagem passiva de anticorpos maternos, aí você protegeria aquele bebê nos primeiros meses, né? As primeiras 12 semanas de vida, provavelmente. Essa vacina, né? Esse estudo não parou um pouco, está sendo reavaliado porque ele não chegou, né, numa resposta ótima, teve uma resposta subótima, teve 30 e poucos, 35%, né, de eficácia, né? E isso, assim, em países de primeiro mundo. Na África do Sul, onde foi feito, ele teve uma eficácia maior, em torno de 50%. Ou seja, em países onde talvez a bronquiolite tenha uma carga, né, maior, na pobreza, que ela foi mais efetiva, essa vacina. Então, ela está sendo reavaliada. Existem vacinas em estudo de fase 1, fase 2, tanto de vírus vivo atenuado, para você fazer em crianças, né, de 2 a 4 anos, que você protegendo essas crianças, eles que são os grandes transmissores para os bebês, tá? Então, seria uma vacina para essa idade, ainda está em estudo, e outra vacina seria também a proteção dos idosos, que os idosos também eles sofrem bastante com a carga do vírus sincicial respiratório, mas, por enquanto, tudo vacinas em fase 1, fase 2. Tem agora, com o advento da vacina por vetor viral, existem vários estudos já, assim, utilizando a tecnologia, né, de usar um vetor viral com a proteína F, tá? O vírus sincicial respiratório, semelhante, mais ou menos, com que o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína F, e essa proteína F que adentra na célula. Então, teríamos, então, talvez, uma vacina eficaz com a mesma tecnologia do vetor viral, como, por exemplo, da AstraZeneca, da Janssen, né? Mas, por enquanto, também tudo em fase 1, fase 2. Tá? Eu acredito que agora, geralmente as vacinas demoravam muito tempo para serem desenvolvidas. Com a rapidez que foi feita essa para o Covid, ela acaba sendo mais, estimulando outras tecnologias e apressando as vacinas que, se a gente for ver no ano passado, retrasado, elas estavam meio em baixa, né? O pessoal falando aquilo de não fazer vacina, então a gente começou a ter que fazer uma campanha para manter a vacinação. Então, acredito que a partir do Covid, o mercado de vacinas, as tecnologias vão avançar bastante mais rápido. Sim, a gente espera isso, né? E espera que também a gente continue, né? As pessoas, assim, falando a favor da vacina, que os grupos anti-vacina, né? Que a vacina transforma o DNA, que a vacina você vai dar imã, né? Você tem imã, que é a vacina imantada, vai te imantar. Então, vamos tirar todas essas lendas, né? Essas fake news e seguir pela ciência. A Tânia tem uma pergunta aqui. Um trabalho antigo mostrou que a inalação com soro fisiológico piora a saturação e nesses guidelines não está recomendada.
e ela ficou agradavelmente surpresa porque ela não gosta mesmo. O que você diz, Marina, sobre isso, por favor? Então, Tânia, foi importante você colocar isso, porque é muito comum a gente ver, não só na bronquiolite, como nos bebês cheadores, as mães fazem, uma quantidade desmedida de trocentas inalações com soro por dia. Parece que a criança está sempre nadando naquele monte de coisa. Parece que mais atrapalha do que ajuda. Eu concordo com você, acho que a gente tem que hidratar a criança, manter a criança hidratada, via oral, usar o aparelho digestório, pelo amor de Deus, né? E só garantir a permeabilidade da respiração nasal. E para isso não precisa ficar encharcando de soro fisiológico, eu concordo com você. Outra coisa que é muito comum eu ver é que, como elas fazem trocentas inalações, gente, ninguém higieniza inalador. Esterilizar inalador, elas falam o quê? Isso quando elas não limpam o inalador com cândida, aí a criança está inalando aquele cloro que causa uma baita hiperreatividade brônquica. Então, assim, tudo errado. Eu já peguei um monte de inalador mofado. A gente tem um caso lendário no HC que foi um bebê cheador que pegou tuberculose porque usava inalador do vô do vizinho que era tuberculoso. Assim, então, assim, eu concordo com você. Acho que a gente tem que tirar essa mania de excesso de nebulização desnecessária, fazer lavagem nasal pontual, não ficar encharcando essa criança. Concordo com você que acho que o rinossoro XT é uma alternativa, sim. E sempre que pegar a criança que está fazendo muito inalação, pergunta como que faz essa inalação, com que frequência faz, se não está fazendo com muito volume, está higienizando direito esse inalador. E se não é inalador compartilhado com outras pessoas. Não sei se eu respondi tudo. Obrigada, viu, Silvia, pela lembrança do anticorpo monoclonal, que é uma dose só. Eu estava tentando lembrar o nome dele e não vinha na cabeça. Ele tá, eu acho que é uma plataforma muito promissora, porque uma vez você dá no início, em março, e ele tem uma duração aí de 4, 6 meses, e vai proteger. Talvez você possa até universalizar para todas as crianças, se for alguma coisa economicamente viável, né? Que eu acredito que a carga disso para os custos do sistema de saúde da criança internada com bronquiolite e das consultas em pronto-socorro, convênio, etc., deve, no fim, né, compensar. Eu acho que, sem falar para o ganho da criança e das famílias, né? Tânia, vamos falar um pouco de hidratação? Então, a única coisa que eu queria acrescentar, eu acho que já está nos guidelines que a Marina apresentou, excelente revisão. Marina, você é um caminhão para trabalhar, né? Nossa, que revisão Obrigada. fantástica! Fazia muito tempo que eu não via uma revisão tão completa, tá? Nossa, brigadão, você deu um show, né? E nos guidelines que ela apresentou, tem duas coisas interessantes. Eles sugerem a hidratação por sonda nasogástrica. Né? Não sei se vocês botaram reparo, né? Nos pacientes com uma frequência respiratória alta, demais, e até nasointeral. Né? Por quê? Porque a hidratação intravenosa ela é muito incômoda, né? A coisa é muito incômoda, muito mais do que passar uma sondinha, né, fininha aí e poder hidratar tranquilamente. E a outra coisa que também eu fiquei agradavelmente surpresa foi a coisa de contraindicar, né, nenhum dos guidelines indica a tal inalação de soro fisiológico. E o trabalho a que eu me referi, é um trabalho do Peter Versuef, que, aliás, acabamos de ver no Congresso Internacional de Pneumologia Pediátrica semana passada, não é? É um trabalho que ele pegou 23 bebês vírus sincicial respiratório positivos, menores de 1 aninho, e ele teve que interromper o trabalho, porque ele fazia inalação só com soro fisiológico no grupo controle e no grupo do tratamento ele fazia inalação com salbutamol.
E a saturação baixou muito, muito no grupo com salbutamol, não é? Ele interrompeu por isso, porque não tinha ninguém que melhorasse. E no grupo com soro fisiológico apenas também baixou a saturação, por aquilo que a Marina falou, não é? Você vai jogar mais água dentro de um bronquíolo, do brônquio que já está cheio de secreção e infiltrado inflamatório e tal. Então, eu tenho muito medo, né, dessas inalações com soro fisiológico, porque dá a impressão, né, para a mãe e também para o profissional, não é, que se está fazendo um tratamento, né, que você está tratando alguma coisa e, na verdade, não está. E eu achei muito interessante ele mostrar que a inalação com soro fisiológico também baixa a saturação. Eu tenho até, Silvia, usado como teste, sabe? O bebê está lá, tem um antecedente asmático na família, mas não é assim muito importante, não é? E eu acho que é bronquiolite mesmo, mas eu faço o salbutamol para ver se ele melhora ou piora. E é assim, se piorar, fechou o diagnóstico de bronquiolite, por conta desse trabalho do Peter Lessuef, né? E o que eu vejo muito, é outra coisa que a Marina falou e que eu gostaria de reforçar, é o pediatra insistir naquilo que não está resolvendo, sabe? Naquilo que não está melhorando. E voltando aí para a questão da hidratação, a desidratação se mostrou enorme na bronquiolite, né? E tem um grande trabalho de 2013, um trabalho com 700 crianças, mais ou menos, que eles fizeram hidratação intravenosa contra hidratação por sonda nasogástrica. No grupo que fez hidratação por sonda nasogástrica, 9 crianças precisaram passar para hidratação intravenosa. E no grupo da hidratação intravenosa, 92 crianças precisaram passar para o grupo de oral, porque não tinha mais acesso, né? Condição de acesso. Então, esse trabalho eu acho muito importante, já está ficando até antigo, né? 2013, e eu achei assim, muito importante mesmo. Quanto à questão da inalação, da nebulização de adrenalina, eu tive resultados muito interessantes, inclusive funcionando na obstrução nasal, que é já um texto antigo da Liza Harting, né, do Canadá, que ela fala assim, olha, gente, a resistência, né, aérea, não é, das vias aéreas em geral, 80% é o nariz. Então, se você melhorar o nariz, você vai melhorar muito, né, a ventilação do paciente. Então, e ela diz, talvez seja esse, não é, o grande efeito terapêutico da nebulização com adrenalina, porque aquilo, gente, dá uma secada, não é, desobstrui, mas na hora mesmo. Gente, obrigada, e obrigada, Silvia, por ter coordenado essa live de forma tão, e organizado, né, Silvia? De forma tão competente como ela sempre faz. Boa noite a todos. Eu que agradeço. O doutor Spin quer fazer uma colocação. Spin, o microfone é seu. Que bom que você está aqui conosco. Saudades. Saudades também. Precisamos nos encontrar, nós todos, né? A Marina também, Péricles também, amigo de longa data, Tânia, nos encontramos sempre. E, em primeiro lugar, agradecer a organização, que foi muito bem feita, mais uma vez. Agradecer aos participantes, em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia, a Marina e o Péricles, sempre são dispostos a trazer esse conhecimento para tantas pessoas que estão nessa nossa audiência. Então, eu cheguei um pouco mais tarde, que eu estava lá no hospital, e eu vou falar com uma pessoa que foi da linha de frente, já estou agora mais na retaguarda, na logística do que... Mas eu fui testemunha do que o Péricles falou, dessa questão dos meses de sazonalidade terríveis para quem estava na linha de frente. E uma das discussões que nós tivemos, em termos de fazer uma quantificação de sinais e sintomas. Então, eu propus
que a gente usasse uma escala de gravidade. Em 2018 foi a Tal, que é um cientista israelense, propôs uma classificação de gravidade e que foi validada. Tem os colombianos parece que fizeram uma também. E eu propus essa para quem está na linha de frente, porque era muito comum. Quando eu estava lá no plantão na PUC, eu recebo uma ligação de outra cidade, eu estou com uma criança um pouco cansadinha. O sujeito não tinha gasometria, não tinha nada, e ou você recebia uma criança com um resfriado comum, ou você recebia uma criança muito grave, que às vezes precisava ser entubada no pronto-socorro nos idos de 2018, 17, 15 e assim por diante. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas escalas de gravidade. Tem várias aí. Nós estamos tentando, eu estou discutindo, apesar de estar na logística, na retaguarda, a escala de Tal, que é uma escala de Israel, por esse cientista, para ver a gravidade, para que todos, aquilo que eu acho que foi a Marina que falou, e muito bem falado, parabéns, Marina, pela apresentação, que é a individualização do tratamento, mas é a passagem do plantão. Quantas vezes que nós chegamos e falamos, esse garoto está fadigando? Quantas vezes que ocorre, está 12 horas, 6 horas com uma tendinha, você olha lá e sobra para o teu plantão às 10 da noite entubando uma criança. Então, como é que vocês veem essas escalas de gravidade? Vocês já aplicaram essas escalas de gravidade do pronto-socorro? Essa pergunta é para ambos, para a Marina e para o Péricles. Eu estou tentando lembrar, porque a gente tem o score de Woods em asma, né? Eu tem algum score que eu cheguei a usar em algum momento com bronquiolite, eu não estou lembrando. Eu vou ser bem honesta, como faz tempo que eu não faço pronto-socorro, mas eu concordo demais com você, Spin. Era muito necessário a gente ter isso como conduta permanente, que nem eu pego no pé dos residentes e falo, vocês precisam anotar o ACT do paciente a cada consulta com asma. Porque hoje é você, a próxima consulta é fulano, a próxima é ciclano, e eu preciso saber como está ficando o controle da asma desse paciente de uma forma objetiva. E a gente tem instrumentos que a ciência inventou para a gente usar, a gente precisa usar. E eu não estou lembrando especificamente de bronquiolite, talvez o Péricles saiba melhor, até porque faz muito tempo que eu não faço pronto-socorro e não andei participando de nenhuma pesquisa direcionada com isso, mas eu acho que é bastante importante essa sua pontuação, sim. Atualmente também não faço pronto-socorro, mas fiz muitos anos, né? Doutor Spin, professor Spin foi colega de muitos plantões lá, juntos. Mas o que a gente vê nessas escalas? Tem muita interpretação. Sibilos aumentados, diminuídos ou ausentes. Dependendo do ouvido, esforço respiratório intenso, moderado ou leve. Porque só a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a saturação, elas têm um momento em que a criança está piorando, mas a frequência não está tão ruim, a saturação não está tão ruim e só a frequência cardíaca está ruim. Então, o problema desses scores são que tem são muitos de interpretação e não dá um ponto para quando for a frequência cardíaca de tanto a tanto. E aí o que acontece? O nenezinho de 1 mês e o nenezinho de 1 ano e meio, a frequência cardíaca está aumentada para um, mas está normal para o outro. Então, tem uma flutuação muito grande de parâmetros de variáveis, né? Na verdade, que você vai ter que colocar dentro de um protocolo. Então, acho que acaba se perdendo um pouco, né? Tem essa dificuldade de homogeneizar esses protocolos por causa disso. Mas se a gente achar um que caiba e que a equipe seja treinada, também seria ótimo. Obrigado, Péricles. Obrigado, Marina. E vamos ver, porque eu já, acho que acho que só a Tânia que está na linha de frente atualmente, né? Mas era uma grande dificuldade você avaliar, mesmo dentro da sua equipe, como você falou, Péricles, o que fazer, porque às vezes essa questão da subjetividade em bronquiolite, nas fases iniciais, não quando está grave, todo mundo percebe, mas eu acho que é um dado muito importante. E a gente, fomos colegas de plantão,
Esse negócio de professor, deixa isso para lá, por favor. Você também é professor, Marina também é. Somos todos colegas e... Professor uma vez, professor a vida inteira, não tem jeito. Pois é, mas você também é. E a Tânia, enfim. De qualquer forma, eu acho que essa sua colocação é boa, mas eu ainda insisto, a gente vai precisar, talvez dentro da própria equipe, uniformizar, porque eu vi muitos desequilíbrios de avaliações nesses anos todos de pronto-socorro. Não sei o que a Tânia quer complementar aí sobre esse assunto aí, ela que está ainda na linha de frente aí. Mas obrigado, Marina, obrigado, Péricles. Parabéns pela apresentação. Tânia, fala sobre alimentação noturna, né? Não, olha, nem vou falar do que eu faço, do que eu vejo, do que eu já publiquei. Não vou falar disso. Vou falar de um grande trabalho italiano, grande trabalho com um número pequeno de crianças na UTI, mas grande trabalho assim pelo trabalho que deu mesmo, porque eles fizeram broncoscopia com lavado broncoalveolar, né, nas crianças que tinham uma piora súbita, que já estavam internadas e que, de repente, pioravam e tinham que ir para a UTI. E eles achavam macrófagos carregados de gordura, ou seja, não é? Essas crianças tinham aspirado o leitinho, e o leitinho que mais aspira é o leitinho para dormir, depois das 19 horas da noite, e o leitinho da madrugada, porque não tem esvaziamento gástrico na madrugada, né? O trato digestivo meio que dorme também, né? A gente tem que sempre lembrar, né? O ritmo circadiano não é só para a produção de cortisol, né? Ele é para absolutamente tudo, não é, no corpo. E a gente vê nos hospitais, não é, que não tem esse cuidado, não é, de não oferecer alimentação durante a noite, né? Nas UTIs, nas enfermarias, é uma coisa, o pediatra escreve lá, dieta leve, dieta geral, dieta isso, aquilo, vem a moça do lactário e pergunta quantas mamadeiras ele toma por dia. E aí a mãe fala assim, 6. E ela manda 6 mamadeiras, entendeu? Então é um negócio assim terrível, porque muitas vezes o pediatra assistente não está nem sabendo que a criança mama de madrugada, morta de sono e aspira da boca mesmo, porque você faz uma coisa que chama disfagia induzida. Você induz a disfagia, né? Mamar deitado e todas essas coisas. Então, tem esse trabalho, né, que é o trabalho italiano, e tem também um trabalho muito interessante de um pediatra dos Estados Unidos, que não sei a nacionalidade dele, mas é Kocho. Kocho com K-H-O-S-H-O, Kocho. E ele tem muitos trabalhos sobre alimentação em pacientes com doença respiratória, e ele mostra também a piora, né, a melhora do quadro de bronquiolite quando faz alimentação engrossada nas crianças entornadas. É muito interessante, ele compara os que tomaram, não é, o leite sem engrossante com a alimentação engrossada, que a gente sabe dá uma diminuída na aspiração, embora prolongue o esvaziamento gástrico. Aí pode aspirar por refluxo, não é? Então, e por fim, a última coisa, bom, eu proíbo a alimentação noturna para todos os meus pacientes com qualquer doença respiratória, porque eu já falo para a mãe, Deus fez o dia para comer e fazer digestão, a noite é para dormir, secretar hormônio de crescimento e usar o que digeriu durante o dia. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o decúbito elevado. O decúbito elevado é muito importante, né? O trabalho respiratório na criança deitada, né, em decúbito dorsal, é 40 vezes maior do que se ela tivesse sendo sentada a 60 graus, né? Que é o bebê conforto, é o que a gente conhece como bebê conforto. Então, a gente vê, o pediatra prescreve decúbito elevado, tanto na retaguarda do pronto-socorro, né, como nas enfermarias. Mas esse decúbito elevado é sempre uma tragédia, né? Faz ali com cobertor, não sei o quê, e a criança escorrega, e ela nunca fica mesmo em decúbito elevado.
Daí tem um trabalho muito interessante, uma dissertação de mestrado da Faculdade de Enfermagem em São Camilo, em São Paulo, que ela fez uma coisa muito bonitinha, 54 bebês com bronquiolite, então ela media a saturação, a frequência respiratória e cardíaca com os bebês dormindo, né, na horizontal. Depois ela elevava esses bebês, elevava o berço mesmo, sabe? Com aquela manivela que tem no pé da cama, erguia a 45 graus. Aí ela aguardava 40 minutos e ela media de novo. Gente, melhora tudo. Melhora a saturação, diminui a frequência respiratória, diminui a frequência cardíaca. Então, eu acho que a gente devia, não é, ter nos nossos serviços de pronto atendimento e nas nossas enfermarias, beber conforto para paciente com bronquiolite. Tá bom? Era isso. Obrigada, então, Tânia. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Spin, Marina, Péricles, vamos fazer. Temos muitos agradecimentos aqui, muitos colegas que a gente não vê há muito tempo, que estão presentes de outras cidades. A gente fica muito feliz de poder contar, de poder ver, mesmo que de longe, ver as letrinhas dessas pessoas aqui nos agradecimentos. Então, quero agradecer a todos eles de coração, a vocês também. Queria saber as considerações finais do Péricles, Tânia, Marina, Spin, por favor. Assim, só uma que veio agora, na minha lembrança, é que bronquiolite não é asma. Então, uma criança que chega com bronquiolite, com a saturação limítrofe, taquipneia, chega no PS, no terceiro dia de história, e se for pequenininha, fazer que o pessoal chamar, fazer um ciclo de resgate, fazer 3 inalações, 3 ciclos de beta-2. Se ela melhorar, não manda embora, fica no hospital, porque ela não tem asma, ela tem bronquiolite. Se for uma melhora temporária, daqui a pouco ela vai piorar. Quem sabe à noite, no dia seguinte, ela está bem pior do que chegou. Então, fazer ciclos de resgate com beta-2 em criança que tem uma saturação limite taquipneica com bronquiolite pequenininha, não é a melhor opção no pronto-socorro. Certeza. Nina? Acho que foi excelente. Obrigada, Péricles. Muito interessante os dados que você mostrou. Realmente mostra o que a gente está sentindo, né? Eu fiquei bastante preocupada. Os residentes começaram a ficar muito angustiados. Eles começaram a perder emprego ano passado. Vários hospitais em São Paulo diminuíram o número de pediatras. As UTIs pediátricas ficaram parcialmente fechadas para leitos de Covid de adulto. Eu estou falando dos grandes hospitais de São Paulo. Então, assim, a gente viveu uma situação de muita angústia até e de incerteza profissional, muito do reflexo de tudo isso que você mostrou de fato. E realmente o que vai acontecer eu não sei, mas eu notei uma coisa que eu, assim, esse ano, os casos de VSR, eu peguei crianças grandes, 3, 4 anos. Eu cheguei a pegar crianças de 4 anos que internaram por VSR. Então, assim, tipo, foi bem esquisito, bem errático, porque não é uma coisa comum. Antigamente, a gente via só os pequenininhos internarem com VSR. E eu lembrei muito de você, Tânia, hoje, porque eu atendi um caso novo com um residente no meu consultório, que veio como a criança de 1 ano e 1 mês, começou a ter crises de sibilância aos 9 meses, já teve 4 crises e foram 4 bronquiolites. SIC, né, que eu falei para o residente, não foram 4 bronquiolites, mas adivinha se essa menina não toma 4 mamadeiras por dia deitada? E eu perguntei para a mãe, se você põe sentada, ela vai escorregando assim? Sim, doutora, ela vai escorregando, e a última mamadeira do dia é dormindo. É a mamadeira que ela mama e embala no sono. E a primeira coisa que ela já usava corticoide inalado, já usava antileucotrieno, já está usando salbutamol todo dia. Eu falei, meu, o que sobra para uma criança de 1 ano? Você vai tirar a mamadeira. Em homenagem à minha amiga Tânia. Obrigada, Silvia. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse é um assunto que a gente deveria fazer
todo ano, todo semestre, e eu tenho, talvez pelos meus anos de experiência, Marina, eu acho que tudo vai voltar, porque as crianças vão voltar para a escola. A gente está vendo isso no consultório, está vendo isso na PUC, as bronquiolites estão voltando. A questão de defesa profissional, você abordou de uma maneira elegante, o Péricles também, mas isso é uma coisa que eu discuti há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu era coordenador da residência médica do Hospital da PUC, e nós resolvemos fazer como é que estava a vocação das residências. A vocação da pediatria era uma vocação que não estava em ascensão naquele momento. E aí eu fui atrás da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, e para movimentar isso aí. E nossa movimentação ainda é tímida em relação ao nosso ganho profissional ou ao nosso emprego. E eu espero que esse susto que os pediatras estão tomando, que o que o Péricles falou, eu ouvi outro dia, eu recebi uma ligação de uma colega que suspendeu um plantonista de um hospital que tinha um movimento muito grande, porque não tinha movimento. Então, a gente tem que se movimentar, que eu acho que daqui a pouco vai voltar. Nós não teremos vacina tão cedo para bronquiolite, e as crianças retornarão para as escolas, aí a transmissibilidade vai continuar. Então, eu acho que, do ponto de vista, o vírus vai estar aí, talvez com outras características, junto com o Covid, a gente não sabe. E que a gente tem um movimento mais fortalecido de defesa profissional, em que a gente esteja mais unido do ponto de vista do que fazer no futuro, porque foi um baque, principalmente, como você falou, Marina, para o jovem recém-formado, acabou a residência, perdeu o emprego, o cara estava com aquele dinheiro já para comprar um apartamento, e ele se vê aí em busca de emprego. Isso é uma realidade, e a gente que deve, como formador de opinião, deve trazer isso aí para a classe profissional e para as nossas sociedades de classe. É isso que eu queria agradecer imensamente em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia, agradecer a Silvia Vieste, a Tânia, essas duas são formiguinhas para trabalhar. Eu sou apenas aquele sujeito que dá uns palpites ocasionais, mas eu fico muito feliz de ter essa equipe junto comigo, que eu conheço há muito tempo, e trazer esses profissionais tão bons como estão andando aqui hoje. Muito obrigado a vocês, eu agradeço a presença, e venham sempre aí, quem sabe na próxima vez com um jantar, né, um vinho, né, Péricles? Quem sabe? Só um abraço para vocês. Só convidar, Spin. Tá legal, um abraço para vocês. Tchau, tchau. O Spin é apenas o chefe, né? Tem eu e a Silvia trabalhando para o chefe. Mas eu reconheci isso, acabei de reconhecer isso, Tânia. Eu sou o mero espectador. Ele nos orienta. Oi? E o Spin nos orienta, nos dá as diretrizes. Façam isso, prova, né? A prova, né? Geralmente a prova que a gente vai. Sim. Tudo é muito discutido, né? Com as bênçãos do Spin. Graças a Deus nós temos ele. Obrigado a vocês, vocês são ótimos. Vamos falar, né, Silvia? Acho que a Sociedade de Medicina e Cirurgia e o Departamento de Pediatria, especialmente, acho que nunca teve uma gestão tão movimentada, não é? Como a nossa, desde que incorporamos você. Obrigada, imagina. É fato. Vamos continuar, vamos manter isso aí, então. Então, eu quero agradecer a todos, acho que nós podemos encerrar já, né? Spin, Tânia, Marina, Péricles, mais alguma consideração? Parabéns a todos, somente. Parabéns, quero agradecer excelente. ao Guilherme, que, né, nosso anfitrião, que aí nos orientou e continua, né, aqui cuidando da gente para que tudo corra bem. Temos uma pergunta aqui, não é só agradecimentos mesmo, mais um agradecimento da Maria Rita Albejante. Muitos colegas aqui, quem sabe, né, vacinando todo mundo, a gente possa voltar a nos encontrar, né? Sem escolher vacina, por favor, tá? A vacina boa é a que está no braço. Perfeito. Ok? Tchau para todos, então. Um abraço, então. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.